eu não sei como é que você lê a palavra, mas eu tenho uma mania. Rapaz, tem época que eu passo muito tempo num versículo e aquilo vai me corroendo por dentro. E pastor, eu só leio, pastor. É que talvez você precisa parar um pouco, sabe? Parar e entender, Senhor, por que que isso está falando comigo? Por que que isso está mexendo com o meu coração, mexendo com o meu espírito? Por quê? Por que que essa palavra parece que salta aos meus olhos? E aí você vai entender do Espírito Santo aquilo que ele precisa colocar em ordem. João capítulo 4, verso 31. Você achou? Nós vamos ler até o 42, vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas eu queria que você acompanhasse, porque o Senhor tem muitas coisas para falar conosco pela manhã. Diz o seguinte o texto, verso 31, de João 4. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Mais ou menos isso. Foi tu que trouxe, cara, alguma coisa para ele comer? Foi tu? Não. Foi você? Não, foi você. Verso 34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu vou ler novamente para cravar no seu coração. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam, ambos se alegram. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Eu vou repetir: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalham, e vós entretanto no seu trabalho. Verso 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Eu vou repetir a palavra da samaritana do poço. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por conta da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Nós somos os teus filhos. Encontra em nós um lugar, Pai, para que essa palavra possa entrar e repousar dentro de nós. Encontra em nós, Senhor, um lugar, Senhor, onde o Senhor possa se comunicar, falar conosco, Pai. Nós não temos nada se não for o Senhor, e tudo que nós queremos é te entender um pouco mais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos
como eu estava falando, nós estamos vivendo alguns dias que muitas vezes os nossos olhos estão para o amanhã, a expectativa daquilo que vai acontecer, na expectativa daquilo que ainda não temos e que de verdade nós ansiamos. E deixa eu te falar uma coisa, você não tem problema nenhum de ter uma perspectiva de futuro, mas a tua perspectiva de futuro não pode parar o seu momento atual. Aquilo que você projeta, aquilo que você ora, aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que você entende que pode chegar, o lugar de destino que você olhou, até que o Senhor revelou para você que você vai chegar nesse lugar, ele não precisa deixar de existir, ele deve existir. Porém, nós precisamos entender e saber aquilo que Deus está fazendo nesse momento. Os nossos olhos, eles têm que estar ligados naquilo que nós estamos fazendo nesse momento. Jesus, em todos os momentos que ele teve na terra, ele sabia o que ele veio fazer, para que ele esteve na terra. Ele sabia qual seria o seu amanhã, ele sabia qual seria o fim da sua obra aqui na terra, mas em nenhum momento ele adiantou os passos. Isso precisa de alguma forma comunicar para mim e para você algo muito importante, porque nós precisamos ter sim uma perspectiva de futuro, saber no Senhor aquilo que nós iremos fazer e para que nós iremos fazer. O nome disso é propósito, porque se nós não tivermos esse alinhamento de entendimento, de mente, nós vamos simplesmente estar rodando em círculos e de repente passou a sua vida, você tem 10, 15, 20 anos no Senhor e você vê que não frutificou em nada, porque parece que você andou em ciclos, parece que você iniciou e logo você percebia que não era aquilo, porque você nunca parou para ouvir o Senhor e saber qual era o lugar que você precisava enxergar. Jesus nos dá ensinamentos tão incríveis sobre isso. Ele não foi apenas o Messias enviado por Deus para nos dar salvação. Ele foi aquele que fez um caminho para mim e você andar. E ele mesmo se coloca nesse lugar dizendo: eu sou o caminho. Então não tem como nós andarmos em outros lugares. Todos os lugares que nós andamos, precisamos ter Jesus como a base disso. Só que quando nós falamos isso nos dias em que vivemos, muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente usar a expressão Jesus está comigo. Não, porque você pode dizer que Jesus está com você e ele não está. Por quê? Porque se você estiver andando sem propósito, andando sem alinhamento, andando sem uma direção clara, você pode estar andando em ciclos. Você está por aqui? De repente, Jesus olha, e você conhece o texto, eu não preciso ler, começo do capítulo 4. Jesus, ele pega os discípulos e diz o seguinte: vão lá, galerinha, vão lá comprar comida. Entrem para dentro da cidade, vão e comprem algo para a gente comer. Eu vou ficar aqui, eu preciso ficar aqui. Os discípulos vão, saem, ele se encontra com aquela mulher, ele tem uma conversa. Esses discípulos voltam, não se preocupam com aquilo que tinham conversado. Eles vão, fazem o que tem que fazer e voltam e não se atentam àquilo que estava sendo produzido naquele lugar. Você está por aqui? Muitas vezes os nossos olhares estão nesse lugar, de não sabermos o que Deus está fazendo no agora, no ordinário, naquilo que Deus está fazendo nesse momento. Por quê? Porque os nossos olhos estão apenas olhando uma visão de futuro. Os nossos olhos estão olhando no horizonte. Esse horizonte está tão distante que os nossos olhos ficam fixados e a nossa mente é levada ao amanhã, e esquecemos de perceber o agora, aquilo que Deus está fazendo nesse momento. Deixa eu te perguntar, você sabe o que Deus está falando no teu coração hoje? Porque muitas vezes essa pergunta eu faço pessoalmente para algumas pessoas, e às vezes há uma trava em responder, e essa trava não é porque não tem uma palavra, é porque não entendeu a palavra. Era como a mesma coisa quando Jesus chegava na frente de um doente, na frente de um cego, na frente de um paralítico, e a pergunta que ele fazia era: o que queres que eu te faça?
Parece algo muito simples, parece algo muito fácil de responder, mas não é. Por quê? Porque muitas vezes nós até entendemos que somos chamados por Deus. Você foi chamado por Deus? Amém? Entendemos que somos chamados por Deus, mas na hora de que somos indagados o que tu estás fazendo para Ele, há uma trava dentro de nós. O que você está fazendo nesse tempo? Qual é, sabe, o que o Senhor pediu? Qual é a palavra que Ele colocou dentro de você? E muitas vezes nós engasgamos com isso. Por quê? Porque a nossa perspectiva, ou a nossa ansiedade está naquilo que Deus ainda pode fazer. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Aquilo de melhor que Deus pode ter feito, ou poderia ter feito para você, Ele já fez, que foi dar o seu Filho, e Ele morreu na cruz do Calvário, para te dar vida. Então, dentro dessa perspectiva, não é que eu não precise ansiar o dia de amanhã, não, mas eu não posso agora colocar todas as minhas fichas e expectativas no dia de amanhã, sem viver o hoje. Por quê? Porque muitas vezes, se eu estou apenas com um olho no amanhã, a perspectiva de hoje está travada. Então eu estou assentado nesse lugar, travado, não indo para frente, mas também não indo para trás. Eu estou travado. Você está me entendendo? Jesus queria de fato comunicar algumas coisas com os discípulos dele. Deixa eu ser mais claro com você. Jesus sempre quer comunicar algo para mim e para você. Diga um amém, pelo menos. E aí ele recebe uma pergunta: Rabi, come. Não era uma pergunta, né? Era um pedido. Rabi, come. Come algo, cara. Você está aqui, você já discipulou, você já evangelizou, você já falou com aquela mulher, você já está aqui algum tempo já, provocando essa movimentação, provocando esse ato que eu sei que o Senhor ficou aqui só para fazer. Então agora dá uma paradinha e come. Porque muitas vezes nós estamos assim dentro dos nossos cultos. O que você vai fazer hoje no culto? Eu vou lá comer. Ai, glória a Deus que você veio se alimentar. Só que você tem uma participação nesse alimento e você não está entendendo. Os discípulos, sabe, ficaram se perguntando, porque ele disse assim, entenda uma coisa, ele não seguiu aquela orientação deles naquele momento. E ele falou para os discípulos, ele disse, é que vocês não entenderam. Uma comida eu tenho para comer e que vós não conhecem ela ainda. Eu tenho algo para comer que vocês ainda não partiram comigo, não tomaram posse, não pegaram ainda, porque vocês estão na expectativa de um futuro, de algo que vai acontecer muito na frente. Tanto é que o texto vai falar que eles estão esperando que a ceifa ou que a colheita aconteça alguns meses para frente. Ele para tudo, eles não, os campos já estão brancos. A gente, na maioria das vezes, pega esse texto e prega para a missão, prega para evangelismo, mas deixa eu te falar, Jesus estava discipulando e ensinando aqueles homens para aquele tempo, para aquele momento. Assim como eu percebo que o Senhor está ministrando o nosso coração nessa manhã para o dia de hoje, para algo que precisamos se mover hoje. É hoje. Não é para a ansiedade que nós temos do amanhã, não é para os nossos projetos, para os nossos sonhos, não, porque esses sonhos só chegarão a ser realidade se o hoje nós estivermos comprometidos com a ceifa. Se o hoje, porque se a nossa falta de comprometimento, eu quero que você escute isso, por gentileza, porque se a nossa falta de comprometimento pode nos levar a uma carência nutritiva da parte dos céus.
Sim, nós podemos estar com fome sem perceber. Nós podemos estar não nos alimentando sem perceber, achando que algumas palavras ditas, que alguns movimentos, que algumas participações desses movimentos podem estar nos alimentando. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria, e era isso que Jesus estava tentando dizer para aqueles homens: vocês precisam comer de mim. Era isso que Cristo estava falando para eles. Muitas vezes eu vou para a palavra, eu vou para a instrução, eu venho nos cultos, achando que isso é que vai me movimentar. Irmão, é muito mais profundo do que isso. Isso é apenas um detalhe da comida. Isso é como se fosse o cheiro do alimento chegando ao nosso nariz. Você está por aqui? Eu preciso entender que se eu parar o meu dia, se eu parar as minhas movimentações para sentar com Ele um pouco, eu vou entender muitas vezes que aquele anseio, aquela aceleração do amanhã não faz sentido se Ele não caminhar junto. Preste atenção naquilo que Deus está comunicando com você. Porém Ele disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam um para os outros. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu quero que você preste atenção. E dentro do texto, nós vamos caminhar dentro do texto passo a passo e conversar sobre ele. Essa conversa entre os discípulos não poderia ser diretamente com Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim, poderia. Agora, por que eles não dirigem a palavra para Jesus dizendo: oh, Jesus, mestre, mas por que trouxeram alguma coisa para ti? Já trouxeram alimento? Alguém trouxe alguma coisa para o senhor comer? Passaram aqui? Trouxeram um espetinho? Trouxeram uma maionese de domingo lá? O senhor já almoçou? O senhor já comeu antes? Não. Eles ficaram se comunicando um com o outro. Foi tu que trouxe, foi tu que trouxe. Cara, alguém trouxe. Alguém passou aqui que a gente não viu enquanto nós estávamos ansiosos. Sabe o que isso me leva? Isso me leva às nossas indagações. Quando nós ficamos preocupados uns com os outros sobre aquilo que nós estamos apresentando ao Senhor. Mas desde nós irmos ao Senhor e perguntar: Senhor, como é que eu faço? Como é o meu próximo passo? O que eu devo fazer agora? Sabe o que eu fico? Na ansiedade da coletividade. Será? O que está acontecendo no coletivo, né? O que vocês estão fazendo? Eu acho que eu vou fazer igual. Se está todo mundo cantando agora, eu vou cantar. Se está todo mundo pregando agora, eu vou pregar. Se todo mundo agora está na vibe profética, eu sou um profeta. Então, se todo mundo agora está na vibe apostólica, eu sou um apóstolo. Se todo mundo está na vibe de ensino, agora eu sou um mestre. E aí eu não vivo aquilo que Deus tem para mim. Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque eu não pergunto para Jesus. Simplesmente isso. A resposta deles poderia ser mais assertiva, sim ou não? Sim. A pergunta que eles fizeram poderia ser mais assertiva, porque eles poderiam chegar para Jesus e dizer: cara, alguém passou aqui e te deu alguma coisa? Alguém passou aqui e te alimentou? Talvez essa mulher que você estava conversando lá, ela é meio estrambelhada, mas talvez ela trouxe uma marmitinha para o senhor. Não. Eles ficaram conversando entre eles e perguntando: quem é que trouxe alimento para ele comer? E aí depois de se perguntarem, Jesus olha para eles e diz: é que vocês não estão entendendo o processo que vocês estão vivendo. Vocês não estão entendendo os passos que vocês estão vivendo. Vocês comem, se alimentam. E parece que a fome não é saciada, porque vocês não entendem. Vocês não estão entendendo aquilo que eu estou para fazer, aquilo que eu estou fazendo. Vocês não estão entendendo agora o porquê que nós estamos aqui falando sobre isso, nesse momento, depois de ter atendido apenas uma mulher que ninguém queria saber dela, que nem ela mesma se gostava. Nós estamos aqui e a nossa discussão ainda é sobre o amanhã. Será que segunda-feira o Senhor vai estar no meu trabalho? Será que segunda-feira o Senhor vai estar na minha empresa? Será que segunda-feira o Senhor vai estar no meu casamento, na criação dos meus filhos, nos meus negócios que eu quero que aconteça? Será? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação.
O Senhor só vai estar na segunda-feira se Ele estiver hoje em você. Posso ouvir um amém gospel, por favor? Isso, glória a Deus. Essa é a nossa falta de entendimento, porque muitas vezes nós estamos na expectativa do amanhã e nós estamos vivenciando aquilo que o Senhor tem hoje. Eu tenho uma fala, eu escutei isso uma vez e eu coloquei isso no meu coração já há muito tempo. E de fato, meu irmão, viver dessa maneira não é algo fácil. Eu vou dizer que para mim não é algo fácil, mas mesmo assim eu treino o meu espírito para viver nesse lugar. A minha agenda é feita a lápis, irmão. O que você quer dizer, pastor? Se precisar eu apago tudo, cara. E olha que, para mim muitas vezes isso dói, cara. Eu gosto dessa movimentação, eu gosto, sabe, desse ritmo frenético. Não sou tão calmo assim, não sou tão tranquilo assim. Eu gosto dessa movimentação, mas tem horas que a gente tem que parar para perceber de verdade se a gente está só pelo próximo prato de alimento ou se a gente está desfrutando daquilo que Deus tem nos dado naquele dia. Você está por aqui? Então os discípulos diziam uns outros, trouxeram-lhe porventura alguma coisa para comer. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me... Eu vou perguntar para você, está dentro do texto. A minha comida é fazer a vontade daquele que me... Quem tem te enviado? Tua ansiedade? A tua pressa em ser? A tua pressa em fazer? Quem tem te enviado? Posso piorar a pergunta? Para que você está se enviando? Ou para que você foi enviado? Será que você foi enviado apenas para fazer a sua perspectiva futura? Porque muitas vezes nós estamos ligados a isso. Tudo que nós estamos comprometendo a nossa vida, os nossos dias, o nosso intelectual, os nossos processos de amizade, tudo compromete a quem eu quero ser. E não aquilo que o Senhor está me formando. Você está por aqui? Eu preciso pensar sobre isso. Será que o que está me formando, aquilo que eu irei ser, tem a ver com aquilo que Jesus está fazendo no dia de hoje comigo? A liberdade que eu dou para Ele, aquilo que Ele chegou diante de mim e disse: o que queres que eu te faça? Ou a minha perspectiva de futuro está sendo construída sobre os meus desejos, e eu vou alinhando os meus dias e os meus próximos passos com aquilo que é meu. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Discípulos viverão dessa maneira. Como assim, pastor? Sim. Você acha mesmo que Judas vende Jesus por quê? Judas veio de uma região de revolucionários, de homens que estavam revoltados com o governo daquela época, e eles queriam mudar. Então chegou o Messias, o cara que vai derrotar Roma, o cara que vai acabar com tudo, e ele mesmo falou que em 3 dias ele derrubaria e levantaria um novo lugar. Uau, esse é o cara. Aí de repente, sabe o que acontece? Os planos de Judas são frustrados por Jesus. Ele percebe na caminhada: não, eu acho que não tem nada a ver com aquilo que eu quero construir. Esse cara, toda vida que eu quero algo, esse cara vai lá e desmancha. Tinha um irmão que passava um certo trabalho comigo aqui na igreja. Glória a Deus que ele já venceu isso em Cristo, aleluia. Hoje eu posso testemunhar. Ele dizia assim: meu Deus, pastor, quando está quase acabando, o Senhor vai lá e desmancha, pastor, o Senhor está construindo outra coisa. Porque o reino dos céus é um reino de movimento, meu irmão. Mas entenda, muitas vezes nós não estamos construindo para o reino dos céus, nós estamos construindo para o nosso próprio reino. Você está por aqui? Muitas vezes nós não estamos entendendo, porque Deus nos para em algumas movimentações, e essas movimentações não têm a ver com aquilo que Deus está fazendo, porque Deus não para. Deus tem um plano completo em seu plano de visão. No seu olhar, Deus está olhando todas as coisas no mesmo tempo. O ontem, o hoje e o amanhã está no seu único olhar. Agora, na nossa perspectiva, não, porque muitas vezes na nossa mentalidade caída, nós estamos construindo o nosso futuro segundo as minhas perspectivas. Deixa eu te falar uma coisa.
Sabe qual é a coisa mais satisfatória que um cristão, que um filho de Deus pode fazer? Pergunta para mim, qual, pastor? Viver sobre a perspectiva e sobre o olhar de Jesus Cristo, cara. É olhar para Ele e dizer o que tem para comer hoje. Não é perguntar se Ele quer comida, é perguntar para Ele o que tu tens hoje para mim, cara. Eu quero viver isso. Eu quero viver. Nem que para viver isso eu tenha que parar os meus sonhos, nem que para isso eu tenha que parar a minha projeção, nem que para isso eu tenha que parar a minha visão de futuro, porque eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Você está por aqui? Eu preciso que você entenda isso nessa manhã. Essa palavra tem, sabe, muitas vezes borbulhado dentro de mim. Eu tenho entrado num lugar no Senhor com esses atritos, porque a palavra de Deus, ela precisa promover atritos dentro de você, porque senão ela é só uma leitura. E só uma leitura, você tem um monte de escritores para perceber. Não entre para a Bíblia, não entre para a palavra de Deus apenas para fazer uma leitura, por favor. Coma disso daqui, se alimentem do Cristo, se alimentem das expressões, daquilo que Cristo vai colocar os olhos de vocês dentro da palavra. Existe esse movimento que nós estamos vivendo, e eu acredito muito no movimento profético. O movimento profético é aquele que, sim, ele olha ao amanhã, mas ele aplica no hoje. Porque tudo aquilo que Deus já falou sobre você e para você, visão de futuro, só vai acontecer se hoje você estiver alinhado e determinado, porque são duas coisas muito diferentes. Porque eu posso saber, alinhamento, o que Deus está querendo para a minha vida. Agora, a determinação é o quanto de vontade eu tenho que aquilo seja executado. Porque evangelho sem renúncia não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele proporciona para mim e para você renúncia. E tem gente que é acumulativa. E daí, Jesus? Já comeu? Quer comer de novo? Tem uma coisinha nova para você comer de novo. Não, é que vocês não entenderam. O ato aqui é que vocês não entenderam. O ato aqui é que vocês não sabem o que de fato me alimenta. Vocês não sabem ainda o que alimenta vocês. E aí Jesus, ele vai falar: a minha comida é fazer o quê? A vontade de Deus. Eu preciso parar e preciso te perguntar: qual é a vontade de Deus para você? Você já perguntou? Você já parou um pouquinho a tua história por um simples momento e perguntou: Senhor, qual é a tua vontade para mim? Porque a gente acha que a vontade de Deus é um planinho particular para o Maico. Ah, Deus vem, o Maico é legal. Ah, o Maico, então eu vou escrever um planinho pessoal para o Maico aqui, ó. Ah, Maico, você... Não, cara, Deus não tem um planinho especial para você. Deus tem um plano. O plano dele é aquele de amor. O plano dele é aquele, desde o começo de todas as coisas que ele está tentando estabelecer. Tentou de várias formas e ele não conseguiu, a não ser mandar o seu filho Jesus. O plano dele é se relacionar com você. O plano dele é que você possa ter entendimento suficiente de poder ter ele como seu pai, e não ele como o dono da Shopee que te dá coisas. Nem o dono da Shopee te dá nada, irmão. Você tem que comprar. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí, de vez em quando, a gente chega diante dele e acha que pode dar alguma coisa. Aí, Jesus já comeu? Jesus, estou aqui, sou um pregador da tua palavra. Meu Deus, hoje eu tive um pensamento. Bom, eu tenho uma mente muito criativa, eu tenho uma ideia a cada 3 minutos. Meu Deus do céu, só Jesus para dar conta da minha cabeça. A cabeça é grande, avantajada. E aí tem bastante espaço, o HD é desse tamanho, irmão, acho que é uns 5 tera aqui dentro. E às vezes eu fico assim, sabe, querendo chegar para Jesus e dizer: tive uma ideia, se tu colar comigo vai dar certo. Jesus, eu percebo Jesus às vezes olhando para mim e dizendo assim: ai, Maico, lá vai eu de novo falar contigo, cara.
Lá vai eu de novo te dizer que você não entendeu, cara. Porque eu tenho uma comida já, meu filho. Eu tenho algo que eu quero servir para você. E não adianta você vir com as tuas estratégias, com as tuas revelações que são só tuas, e querer me dar isso para comer. Porque de fato, quem precisa comer, quem precisa se alimentar, quem precisa de uma revelação a partir de mim é você, e não ao contrário. Quantas vezes nós vamos em oração e nós queremos em oração ensinar a Deus a fazer as coisas na nossa vida? Quantas vezes nós vamos em oração e nós dizemos: Deus, olha só, presta atenção no meu plano extraordinário que eu criei para o sucesso particular do Maico. E aí vem Deus e faz o quê? Olha para mim e diz que vocês não entenderam. Sabe qual é o problema de não ter entendido? Poderia não ter problema algum. Você está comigo? Poderia não ter problema nenhum. Mas sabe qual é o problema? O problema é que eu entro na frustração. Tentei convencer ele do meu plano perfeito, e ele não caiu na minha conversa. E aí eu não entro no lugar da humildade. Porque no lugar da humildade eu chego lá até com uma proposta e ele diz: cara, eu tenho uma comida para te dar, eu tenho algo melhor. Esse algo melhor é fazer a vontade do meu Pai. Você quer compartilhar? Oh meu Deus, eu não tinha entendido. Obrigado, eu quero participar desse lugar sim. Mas não, nós entramos no plano da frustração. E aí nós dizemos que, meu Deus do céu, parece que nada dá certo. E aí nesse plano da frustração nós não comprometemos a nossa visão de futuro, nós comprometemos o nosso hoje. Porque a linguagem da frustração ela é derramada na linguagem do hoje, do agora. E aí eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu estou travado, eu não caminho mais. Por quê? Porque o orgulho está tomando conta no meu coração e eu não tenho a humildade suficiente de dizer assim: eu sei que tu estás trabalhando nos meus dias e por isso eu sou alegre por isso. Não, eu trabalho no campo da frustração. E aí eu fico: como que ele não quer comer? Como? Fiz tudo tão direitinho, orei, jejuei, leio a palavra, eu tenho uma revelação, eu tenho inteligência, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como que ele não quer comer daquilo que eu trouxe para ele comer? E aí Jesus vai de forma mansa, porque Jesus é manso. E ele fala algo muito extraordinário: aprendei de mim que sou. Então nós temos que aprender. As atitudes de Jesus precisam nos ensinar. Diga comigo, ensinar. Só para acordar você. Eu preciso aprender com as atitudes de Jesus. Então a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Você foi enviado pelo Senhor, sim ou não? Sim, nós somos enviados todos os dias. Você acordou, e quando você acordou, começou a tarefa do seu envio. A minha pergunta para você é: o quão responsável você é por aquilo que Deus largou em suas mãos para você fazer? O quão responsável você é? Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu uma perspectiva, um olhar, Deus te deu uma revelação, Deus te deu uma voz profética, e o que você faz com ela? Você fica voltando para Jesus e oferecendo comida para Ele? Ou você vai em busca dos samaritanos que estão esperando aquilo que Deus enviou você para fazer? Sabe, aquilo que Deus pediu para você fazer. Qual é o teu olhar? Você se frustra, se fecha e tenta oferecer um prato de comida a Jesus? Ou você, sabe, entra no lugar de humildade e diz: sim, Senhor, eu quero ir fazer a Tua vontade. Eu vim para revelar o Pai também através da Tua pessoa, Jesus. Qual é, mano? Qual é a atuação do dia de hoje? Ou nós estamos na perspectiva do próximo culto? E tem alguns que nem na perspectiva do novo culto tá acontecendo. Por quê? Porque a internet é uma bênção. Meus irmãos da internet são uma bênção, cara. Mas muitas vezes aquilo ali também se torna uma maldição se não saber. Porque está em casa, em vez de estar na igreja. Sabe? Ah, mas é que lá na igreja é tudo a mesma coisa, pastor. Eu estou escutando a palavra, eu sei que você está escutando a palavra de casa, meu querido. Mas nada melhor do que estar na comunhão. Por quê? Porque na comunhão você pode ter uma resposta de oração. Pergunta para mim: qual a resposta, pastor? Quem está orando aqui por paz? Tem alguém orando por paz, gente, aqui? Meu Deus do céu, tem lá, pelo menos 3 pessoas tem.
Sabe o que Deus vai fazer quando você ora por paz? Colocar um bem atribulado do teu lado. Isso acontece na comunhão. Vai colocar alguém para treinar você. Tem alguém que ora aqui por paciência. Oh, Jesus. Deus vai colocar um cara acelerado do teu lado, irmão. Para treinar a tua paciência, treinar a tua longanimidade. Treinar você. Diz amém. Aleluia. Deus está fazendo isso conosco, cara. Deus está falando isso conosco, está fazendo isso conosco. Só que sabe o que acontece? Eu não aproveito, eu me frustro. Eu não me alimento, porque eu não entro no campo da humilhação, da humildade, me perdoe, são coisas diferentes. Eu não entro no campo da humildade, eu entro no campo da frustração. Por quê? Não foi feita a minha vontade. E aí eu entendo, eu falei isso por muito tempo e eu acabei tirando isso dos meus sermões e eu vou começar a colocar novamente. Porque nós não entendemos, sabe, começa a sair do nosso entendimento em que nós precisamos se perceber como filhos amados. Mas sabe como é que nós se comportamos? Pergunta, como, pastor? Como filhos mimados. Tem 2 meninos, irmão. Daniel foi mais tranquilinho, mas o Natan, meu Deus do céu. Quando ele estava numa idadezinha ali, 2, 3 anos, ele entrava no mercado, ele queria fazer um espetáculo. Quem nunca passou isso? Oh, meu Deus do céu. Eu dizia para ele, rapaz, vou te pegar de cinta. Para de envergonhar o pai. Até um dia que eu desisti. Como assim, pastor? Sim, eu desisti. Porque eu ficava tão frustrado com o comportamento daquele meu filho naquela situação. Chegava dentro do mercado, o irmão baixava um negócio no menino, o sangue de Jesus tem poder, já tinha orado, tinha expulsado, não saía. E o menino batia pé e reinava e apontava, e eu não queria ceder, porque daí o pai, né, quer ser mais ruim, quer ter um negócio. E aí disfarçadamente eu passava na porta, toma, fica quieto, vai. Quem já fez isso? Não levanta a mão, diz aleluia. Fazia isso. Por quê? Porque eu me frustrava. Então eu não discipulava, eu não ensinava o meu menino. Então eu logo resolvia do meu jeito. Agora deixa eu te falar, muitas vezes nós entramos nesse campo, nesse lugar onde nós queremos resolver as coisas que Deus está curando na gente da nossa maneira. E a gente só parte nesse lugar quando a gente está no campo da frustração. O campo da frustração é perigoso, meu irmão. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque quando a frustração ela vem, frustrou, e provoca em mim um coração humilde, de me colocar no lugar de aprendiz, ok, glória a Deus, você vai crescer no Senhor. Agora quando eu tento dar um jeito de resolver a partir da minha razão, a partir daquilo que eu acho que está certo, eu continuo frustrado. Sabe como é que eu resolvi a questão do meu filho mimado? Um dia, estava no mercado, e ele começou todo o espetáculo. Irmão, eu já ia, quando a Rafa falava assim para mim, assim, leva o Natan junto, eu ia frustrado. Eu dizia, meu Deus do céu. Eu olhava o Senhor, me dá paciência. Ele disse, eu estou dando, está aí o menino, é só treinar com ele. Está aí. Treina com ele, vai, tu vai ficar bom. Eu dizia, Senhor, vamos para a nossa luta, vamos embora, vamos lá, filho. Ai, meu Deus, como o pai ama. Ama, não ama? Você não ama o seu filho? Sim ou não? Ama, a vontade era arrancar o pescoço dele. Eu fico imaginando Deus, cara. Deus é muito bom mesmo, né? Meu Deus do céu. Porque se ele olha com a nossa perspectiva, ele tem vontade assim de estrangular a gente, né? Ou você acha que não? Você acha que você é muito bonzinho, certo? Que é só eu que sou assim, essa traia. Não, nós somos ruins. Se não for a graça, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, meu irmão, nós já teríamos sido totalmente consumidos. E aí um dia eu cheguei lá e ele começou com o espetáculo dele, eu disse, hoje não. Eu disse, Espírito Santo, me dá uma estratégia. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Sai daí. Eu disse, tá doido? Ele só tem 3, 4 anos, ele é pequenininho. Não, eu vou sair daqui. Eu não. Eu ouvi uma coisa na convenção que fez muito sentido para mim. Porque Deus quer construir conosco, sim ou não? Deus nos chama para isso. O texto fala sobre isso. Deus nos chama para construir com Ele. Só que sabe que muitas vezes nós estamos fazendo? Se hoje eu chamasse, pegasse o nosso Ministério Kids aqui, 10 crianças, sei lá, de 10 anos de idade, e fosse falar para vocês, você permite que essas 10 crianças construam a sua casa?
Você ia permitir, sim ou não? Não. É que às vezes ainda nós estamos muito infantis para construir algumas coisas no Senhor e nós não queremos crescer. Sabe como é que você cresce no Senhor para poder construir algumas coisas com Ele? Não é ficando no campo da frustração, é se colocando a aprender. O problema não é quanto tempo você tem de igreja, é quanto Deus tem de você, meu irmão. Porque muitas vezes nós queremos ter anos achando que é o tempo de banco que vai nos dar a credencial para construir algo junto com o Senhor. Deixa eu te falar, não. É o quanto Deus tem de você. Porque se Deus tiver apenas suas mãos, você vai trabalhar para Jesus. Uau, como eu faço bem o meu trabalho para Jesus. Mas todos que trabalham esperam receber algo. Você concorda comigo? Ou tem alguém aqui que está trabalhando lá no seu emprego e não quer receber o seu salário? Tem alguém aqui? Irmão, vou te contratar daí. Todos nós trabalhamos e quando trabalhamos queremos receber algo. Sim ou não? Sim. Em Jesus não. Por isso que nós servimos a Jesus. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque nós entendemos aquilo que Ele já nos deu na cruz do Calvário. Não tem nada maior do que aquilo. Não tem nada maior. Então teu casamento se alinha. As tuas perspectivas se alinham. Você deixa de ser mimado e entende que você foi amado. E esse amor chega a te constranger a um ponto tão grande que você chega a dizer assim para você mesmo: eu preciso me converter. E converter não é ir para uma igreja, não é se tornar membro, é mudar a rota, é ser diferente, é mudar o caminho, é dizer não para as suas vontades e sim para aquilo que Deus está construindo em você. Então eu saio da infantilidade e entro num espaço de maturidade e me coloco à disposição do reino dos céus, dizendo: sim, Senhor, me mostra os campos brancos, porque eu estou pronto para te ajudar nessa seara. Esse é o lugar que eu preciso estar junto com você, meu filho. Nada. Eu me lembro que nesse dia eu deixei o Natan no corredor. Me escondi, rapaz, do menino. Eu me escondi do menino. O menino ficou lá, ela ia apontando para o negócio. Presta atenção. Porque enquanto você é criança, você fica lá para Deus: Deus, eu quero. É só eu que já fiz isso? Não, me deixa sozinho, né? Eu quero. E Deus está lá e disse: meu Deus, se eu te der, você morre, rapaz. Se eu der, você se desvia. Se eu liberar isso que você está me pedindo, isso vai tirar você daquilo que eu quero construir em você. E eu quero. E ele lá batendo e chorando. E, irmão, ele estava até jogado no chão, irmão. Você já viu criança jogada no chão, como é que funciona? Fecha os olhos e lágrima. Mas de repente, do nada, para. É só você entregar na mão aquilo que ele está pedindo. É assim ou não é? É assim, né? Para, seca a lágrima na hora. Eu não sei, parece que ela volta para dentro assim, ó. Parece que ela volta para dentro assim dos olhinhos, cara. É loucura, irmão. Meu Deus, está num choro, está num pranto. Pum, acabou. É mágico. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Deixa ele. Eu disse: não, tá louco, meu filho. Como é que eu vou deixar? Se esconda dele. Rapaz, eu escondi, mas assim, né? Escondi, saí da prateleira, fiquei de longe assim, olhando ele só pelo cantinho da prateleira. Rapaz, quando ele olhou de um lado, olhou do outro, que não tinha mais espectadores para o seu espetáculo. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Muitas vezes nós estamos promovendo choros só porque tem espectadores para os nossos espetáculos. Quando o Espírito Santo falou comigo para mim esconder ele, eu saí do campo de visão dele. Quando ele entendeu e observou que o Pai não estava lá, sabe o que aconteceu? Parou a reira. Sabe qual foi o segundo passo dele? Preste atenção e anote no teu coração. Primeiro, ele parou de reinar. A perspectiva dele era ganhar algo futuro. Ele apontava o dedo e dizia: eu quero. Por quê? Porque ele é um filho imaturo, apenas uma criancinha.
A perspectiva dele era dizer: sim, eu quero aquilo, e eu quero. E a vontade não é do Senhor, a vontade é a minha. Então eu quero. Quando ele perdeu no campo da visão dele os olhos do Pai, ele se coloca em atento agora. E ele vai de um lado, vai do outro, irmão, tadinho. Quando eu me lembro dessa cena, meu coração fica apertado. Ai. Mas você entende que Deus precisa nos ensinar, e por isso que às vezes nós passamos por alguns apertos? Você entende isso? Desertos são necessários. Eu estou falando disso já há algum tempo já. Desertos são necessários. E aí eu lembro que ele andou de um lado, ele não chorou mais, irmão. Coisa mais engraçada. Ele não chorou mais, ele ficou assim, ó. Sabe? Olhando de um lado para o outro. O Natan tem uma personalidade muito parecida com a minha. E ele saiu de um lado, saiu do outro. E olhava na prateleira. E bem rápido. Quando ele não me encontrou, que ele tinha rodado o mercado, que ele não me encontrou, esse menino começou num desespero. Mas sabe por que ele gritou? Não foi pelo gerente. Ele não disse: ó, gerente, vem cá. Quem é que ele chamou? Posso perguntar algo? Quem é que você está chamando nesse tempo? Você está gritando pela tua frustração? Ou você está dizendo: Pai, estou aqui? Natan parou entre as verduras, porque na mente dele eram as prateleiras mais baixas. Então automaticamente o campo de visão do pai iria melhorar, porque ele não estava entre as prateleiras. Irmão, eu não ensinei isso para ele. Ele aprendeu no meio de uma adversidade. Eu nem sei se ele tinha entendimento para isso, mas foi o que ele fez. Ele pode até não ter aprendido, mas eu aprendi. Porque Deus não perde viagem. Deus, ele não anda com a carga vazia. Preste atenção naquilo que você está passando, porque Deus está indo e voltando, e Ele está nos ensinando tanto na ida quanto na volta. Você está por aqui? Olha para o Natan. O Natan está com o bracinho levantado. Pai! Se coloque de pé, por gentileza. Quero orar com você. Qual é a tua posição de hoje? Você está jogado no chão, frustrado, porque Deus não responde o teu futuro. Você está jogado no chão, porque Deus não está te dando aquilo que você está apontando na prateleira do Senhor, na prateleira dos seus desejos, na prateleira que você criou dentro da tua mente. Ou você tem humildade suficiente de dizer: sim, Senhor, eu quero aprender um pouco mais contigo. Então, Pai, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui, Pai. Você consegue dizer para Deus: Pai, eu estou aqui. Você consegue dizer que você está aqui? Você consegue dizer que o hoje para você é importante? Você consegue dizer que aqui agora, esse momento é teu e dele? Você consegue, por favor, concentrar a sua mente no Senhor e dizer: sim, Pai, eu preciso de Ti. Entenda uma coisa: nada mais chamou atenção nas prateleiras daquele, sabe, do meu filho. Nada mais fez ele querer travar, porque ele estava à procura do Pai. Feche seus olhos em nome de Jesus, cara. É só falar com Ele, cara. Ele está atento, Ele está de canto te observando. Ele precisou te deixar esse tempo para que você entendesse aquilo que Ele está promovendo na sua vida. Mas entenda isso em nome de Jesus. Há um campo branco e você está sendo treinado. Para esse campo branco, você está sendo treinado para esse tempo. O Senhor está lapidando o seu coração, os seus desejos e as suas vontades, não para que você ofereça comida, mas para que você entenda aquilo que Ele tem para você comer, aquilo que você tem para desfrutar do Senhor, meu querido. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Se expresse, meu irmão. Coloca para fora aquilo que está te perturbando dentro de você. Transforma em palavras em nome de Jesus.
transforme em palavras, transforme isso em palavras, em atitudes nessa manhã. Diga: sim, Senhor, eu preciso de Ti. Sim, Senhor, os meus olhos estarão no Senhor. Sim, de dia e de noite, os meus olhos estarão no Senhor. Os meus olhos estarão no Senhor. Oh, fale com Ele nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.